Muito bem, seja bem-vindo. Neste vídeo vamos trabalhar com função inversa, ok? Vamos trabalhar aqui com a função inversa partindo do ponto de vista de definição, o que você precisa saber e entender antes de começar a inverter funções e o que é que isso significa. Atenção, não obstante isto, nós vamos aqui ainda falar sobre análise deste tipo de função inversa, sobre o ponto de vista gráfico e sobre o ponto de vista analítico. Você deve aprender a inverter estas funções todas aí que estão a aparecer na tela. E esta ficha estará lá na descrição deste vídeo, tá bom? Terá que também aprender a resolver alguns problemas, tá bom? Envolvendo funções inversas. Problemas que aparecem aí na tela, tá bom? Na descrição deste vídeo você poderá baixar esta ficha, tá bom? Vai baixar esta ficha e vai poder praticar. Aí temos aqui alguns gráficos também para poder analisar usando o conhecimento de função inversa, tá bom? Portanto, não é vídeo para ficar pulando, tá bom? Não é aula para ficar buscando as partes interessantes. De ponta a ponta, eu vou deixando aqui detalhes técnicos e profissionais que você precisa ter em consideração para trabalhar e dizer que você está capacitado para arrebentar geral mesmo e reduzir isto aqui à brincadeira das crianças, qualquer que seja exercício a respeito de funções inversas. Mas atenção, a ficha que eu vou mandar, ela tem vários exercícios de vários capítulos. Você terá que ver aí. Os exercícios a respeito da função inversa partem da página 21 à página 23, tá bom? É onde você poderá ter estes exercícios. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Para os que conhecem o canal Capa Desperta, sabem que a nossa missão por aqui é arrebentar com matemática e reduzir a brincadeira das crianças. Agora, se você deseja o mesmo, não perca tempo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e arrebenta com matemática. Vamos à aula. Muito bem. Primeiro, para nós podermos falar da função inversa, nós precisamos levar em consideração a definição e o conceito de uma função. Eu vou partir do pressuposto que você sabe definir o que é uma função, não é? Uma função é uma relação A para B, onde no conjunto A tenho os elementos do conjunto de partida e no conjunto B tenho os elementos do conjunto de chegada. Portanto, haverá uma relação entre os elementos de A e B, havendo uma relação entre os elementos de A e B, tá bom? Tenho aqui esta relação, o 1 jogando aqui com 4, o 2 formando um par com 6 e o 3 formando, por exemplo, um par com 15. Portanto, esta relação mostra que cada elemento do conjunto aqui de partida possui, ok, um par no conjunto de chegada. Portanto, nós chegamos à conclusão do seguinte: todo elemento do conjunto A que está envolvido em alguma relação com o elemento do conjunto B, nós chamamos de objeto, tá bom? E todo elemento do conjunto B que está envolvido em uma relação com o conjunto A, chamamos ele de imagem, tá bom? Portanto, no A nós encontramos os objetos e no B encontramos as imagens, ok? Então eu vou usar esta linguagem para poder explicar aqui. Nem tudo que está no B é imagem, tá bom? É só imagem o que está ligado. Veja só, o 4 está ligado, o 6 está ligado, o 15 está ligado, é imagem. Agora, o 20, ele não possui nenhuma relação com o conjunto de partida aqui. Portanto, 20 não é imagem, tá bom? Agora, toda imagem corresponde àquilo que nós chamamos de contradomínio. Aqui o mesmo acontece. Se tivéssemos elementos que não estivessem envolvidos, ok, nesta relação de A para B, então aquele elemento não seria objeto. É só objeto todos que estão ligados, tá bom? E todo objeto nós chamamos de domínio desta nossa relação. Agora, se cada objeto tem sua imagem, então nós dissemos que isto aqui é uma função f. Agora, voltando para aqui, para analisar este negócio, antes de abordarmos a questão da função inversa, é importantíssimo que você tenha esta definição e esta visão em mente. Tenho aqui o 2, por exemplo, combinando aqui com 4. Poderia ter, por exemplo, aqui o 0 com o 2, tá bom? E poderia ter, novamente, aqui o 3 com o 5. E depois teria o 4 também com o 5. Muito bem, analisando esta relação, eu tenho o 2, o menos 2 tem seu par,
o 0 tem o seu par, o 3 tem o seu par, que é o 5, o 4 também tem o seu par, que é o 5. O que acontece é que o objeto 3 tira uma imagem 5, o objeto 4 também tira uma imagem 5. Eles dão a mesma imagem, mas é diferente de ter um único objeto tirando imagens diferentes. Então, isto também é uma relação que define uma função. Agora, quando é que a relação não definiria uma função? Imagina que eu tenha esta situação e tenho aqui um conjunto de chegada, onde este objeto dá esta imagem, o mesmo objeto dá-me uma outra imagem diferente, ok? Um objeto não pode tirar imagens diferentes. Então, isto daqui não seria uma função. Agora, neste caso, em que cada objeto tem sua imagem e não foi partilhada com nenhum outro objeto, nós chamamos isto de função injetiva, tá bom? Injetiva. Agora, enquanto que neste caso, tá bom? Este objeto tem imagem 5, este outro objeto 4 tem imagem 5. Então, estes objetos são diferentes, mas partilham a mesma imagem. Então, esta função seria uma função não injetiva. Ok? Agora, é preciso levar em consideração o seguinte. Só é invertível uma função que seja injetiva, tá bom? Só é invertível uma função que seja injetiva. Abrir aspas. Se no processo da inversão de uma determinada função, aqui neste caso f, o meu objetivo é obter uma nova função, então isso só será possível se aquela função a inverter for uma função injetiva. O que vai acontecer no processo da inversão? Este conjunto de chegada B, ele torna-se um conjunto de partida. E este conjunto de partida A, ele torna-se um conjunto de chegada. Portanto, eu terei 4, 6, 15 e terei 20. Agora, o conjunto de chegada aqui tinha 1, 2 e 3 aqui. Agora, o que vai acontecer aqui é que o 4 formava um par com 1. O 4 continua formando um par com 1. O 6 forma um par com 2, tá bom? O 6 casa com 2. O 15 casa com o 3, tá bom? O 20 não tinha um par. Portanto, isto daqui nós chamamos de função inversa e representamos deste jeito, tá bom? Agora, o que foi possível observar aqui? Houve uma troca. O que era imagem tornou-se objeto. O que era objeto tornou-se imagem. O que quer dizer que o que era domínio tornou-se contradomínio, o que era contradomínio tornou-se domínio, porque houve uma inversão de posições. O conjunto de chegada tornou-se conjunto de partida. E o conjunto de partida tornou-se um conjunto de chegada. Isto é que nós chamamos de uma função inversa. Atenção, veja que ao invertermos esta função, obtivemos uma outra função também injetiva. Agora, por que nós não vamos obter funções não injetivas? Quando o objetivo é também achar uma função no processo da inversão. É o seguinte, querido, se eu pegar este negócio e fazer a inversa, este conjunto de chegada torna-se partida e este conjunto de partida torna-se chegada. Tendo aqui menos 2, aqui 0, aqui 3 e aqui 4, perdão, eu fiz tudo o contrário. O B é constituído por 2, 4 e 5. Então vamos colocar aqui 2, 2, tá bom? 4 e aí o 5, tá bom? E depois temos aqui no A, temos o menos 2, temos o 0, temos o 3, temos o 4. O menos 2 forma par com 4, 4 é com menos 2. Depois temos o 0 é com 2, o 0 é aqui com o 2. Depois temos o 3 é aqui com 5, o 3 é aqui com 5. O 4 é também com 5, o 4 é também com 5. Veja que neste processo de inversão aconteceu que este 5 agora está na posição de objeto, porque está no conjunto de partida. Este 5 acaba tirando como imagem o 3 e acaba tirando também como imagem o 4. O mesmo objeto está a dar duas imagens diferentes. Então, isto não é uma função, tá bom? Não será função. Ok? Isto aqui não é uma função. Isto nós sempre vamos obter quando pegarmos uma função não injetiva e tentarmos
fazer a sua inversa, ok? É possível sim ter o inverso desta relação, mas quando fizemos a inversa de uma relação que não é uma função injetiva, o que nós vamos ter é uma relação que não é uma função, ok? Então guarde este negócio. Foram até agora quase 10 minutos, ou 10 minutos mesmo, mas para deixar-te um conceito totalmente top, tá bom? Agora, entenda o seguinte. Compreendido aquele negócio, nós podemos criar aqui algumas comparações entre a função f e a sua inversa, tá bom? É o seguinte, se tiver uma determinada função f injetiva, significa que é possível achar a sua inversa. O domínio da função f para a inversa sempre será o contradomínio. O contradomínio da função f para a inversa sempre será o domínio. O que eu chamo de ordenada para a função f, para a função inversa será abscissa. O que eu chamo de abscissa para f, para a inversa será ordenada, ok? Então, haverá uma inversão de todos os valores que nós vamos aí obter e de tudo, tá bom? De tudo mesmo. O que implica dizer que o zero da função, porque nós já chamamos de abscissa, né? O zero da função f, para a função inversa, vai ser ordenada na origem. A ordenada na origem da função f para a função inversa é abscissa e assim sucessivamente com todos os outros valores. Pega esse conceito porque você vai precisar para resolver tanto os exercícios da ficha que irei disponibilizar na descrição, assim como nos exercícios práticos que você poderá ter aí em mão ou no exame ou numa avaliação qualquer, tá bom? Agora vamos ao seguinte. O gráfico da função inversa é simétrico em relação à reta y igual a x, tá bom? Agora, eu não te dei uma introdução a este negócio, eu simplesmente escrevi que o gráfico da função inversa é simétrico em relação à reta y igual a x. Isto porque, para obtermos uma função inversa, nós trocamos o y pelo x, o x pelo y. Então, haverá uma simetria na reta y igual a x. Levando isto aqui em consideração e pegando também o conceito, você já está capacitado, sim senhora, para determinar a inversa de qualquer gráfico, tá bom? Sobre o ponto de vista gráfico, você já está preparado para determinar a inversa deste gráfico, a inversa deste gráfico, assim como a função inversa deste gráfico aqui sobre o ponto de vista gráfico. Portanto, o que é que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro é que eu tenho aqui uma função f de x. Para determinar a sua inversa, primeiro tem que saber se ela é invertível ou não, tá bom? Agora é o seguinte. Como é que eu vou determinar se a função é invertível ou não? Primeiro tem que verificar se ela é injetiva ou não. Como é que eu vou verificar se uma função é injetiva, se aqui é um gráfico? Coloque uma linha horizontal. Se esta linha horizontal interceptar o gráfico em 2 pontos ou mais, significa que essa função não é injetiva. Não sendo injetiva, quer dizer que esta função não é invertível. E se não é invertível, obviamente que não tem inversa, tá bom? É óbvio que não vai ter inversa, ok? Agora vamos analisar esta função daqui. Temos aqui uma função h de x, queremos achar a sua inversa. Primeiro deve verificar se é invertível. E para verificar se é invertível, tem que colocar aqui uma linha horizontal para verificar se ela é injetiva ou não. Agora, se a linha horizontal, em qualquer local onde eu vier a colocá-la, eu verificar que esta linha horizontal só intercepta o gráfico em um ponto. Em qualquer lugar onde vier a colocar esta linha horizontal, sempre intercepta a linha do gráfico em um ponto, então esta função é injetiva. Se a função é injetiva, é invertível, ok? Então vamos achar a sua inversa. A inversa desta função, eu teria que colocar aqui o eixo do y e aqui o eixo do x. Portanto, veja que nós dissemos aqui, tá bom? Neste detalhe técnico, que o domínio vai transformar-se em contradomínio. O contradomínio transforma-se em domínio, a ordenada transforma-se em abscissa, a abscissa transforma-se em ordenada. Portanto, o que era x para mim torna-se y.
Veja que o gráfico cruzava o eixo X aqui no ponto 2. Portanto, ele passará a cruzar o eixo Y no ponto 2. Veja que o gráfico, nos valores de X, começava daqui para a direita, ou seja, começava de 0 para o mais infinito, nos valores de X. Então, nos valores de Y, o gráfico passará a começar de 0 para o mais infinito. Portanto, o gráfico fica deste jeito aqui, ok? Então, será deste jeito como a gente terá que representá-lo. Mas é o seguinte, lembra-se que eu disse que o gráfico da função inversa é simétrico em relação à reta y igual a x? Então, isto significa que eu posso chegar aqui, simplesmente colocar esta reta y igual a x, que é uma reta deste jeito, tá bom? Ela forma 45 graus com o eixo OX e pegar este negócio, espelhar aqui, tá bom? É só pegar isto, inverter para aqui, acima desta reta. Então, ficará deste jeito aqui. Tá bom? Então, ficará deste jeito aqui, aqui o 2. Então, é assim como a gente representa graficamente, tá bom? Lembrando que este é um dos casos mais simples e mais banana. Vamos trabalhar aqui com o segundo caso, que exige de nós um pouco a mais de raciocínio, tá bom? Se formos a estudar se esta função é invertível ou não, teremos que verificar se ela é injetiva ou não. Veja que ao colocar uma linha horizontal aqui, toca em um ponto. Se eu colocasse aqui, tocava a linha do gráfico em um ponto. Se eu colocar por aqui, toca sempre o gráfico em apenas um ponto só. Agora, para determinar a inversa deste gráfico, isto também vai ser brincadeira das crianças, tá? Brincadeira das crianças. O vídeo está ficando um pouquinho só longo, tá bom? Mas fala aí, se você estiver gostando, não deixe de gostar, tá bom? Só porque o vídeo ficou longo. É o seguinte, nós já colocamos aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Para determinarmos a inversa, o que é X para nós fica Y. O que é Y fica X. Por exemplo, esta linha vertical atravessa o eixo X no ponto 1. Então, vai se tornar horizontal e vai atravessar o eixo Y no ponto 1. Já está? Esta linha horizontal atravessa o eixo Y em menos 2. Portanto, esta linha horizontal vai se tornar vertical e vai atravessar o eixo X em menos 2. Tá bom? O eixo X em menos 2. Ops, fiz mal, né? Mas vamos colocar aí o menos 2. Tá bom. Agora, temos uma ordenada na origem em y igual a 2. Então, se y igual a 2, vai se tornar x igual a 2. Tá aí, 2 para x. Temos um zero da função em x igual a menos 3. Se é zero da função, se torna ordenada na origem. Portanto, em menos 3 no y, porque estava no x. Agora vamos colocar no y. E, portanto, é só vermos. Se antes esta parte estava voltada para cima, agora fica voltada para baixo, passando pelos mesmíssimos pontos invertidos, tá bom? E a outra parte estava voltada para baixo, entre as assíntotas. Então, fica voltada para cima agora entre as assíntotas. Então, eu espero que não tenha bugado a sua mente e que você tenha compreendido isso aqui, porque já vamos passar para a parte analítica, tá bom? Então, vamos a isto. Tudo bem, eu estou levando em consideração que os queridos estão rebentando e estão entendendo aí a compreensão, estão compreendendo até agora. Mas é preciso começar a explicar alguns detalhes. Queridos, agora vamos falar da função inversa sob o ponto de vista de expressão analítica. Existem funções que por padrão são injetivas, tá bom? Essas funções são a função do primeiro grau, Temos também a função homógrafa, tá bom? Temos a função homógrafa. Temos também a função exponencial. Temos a função logarítmica, tá bom? Essas funções são injetivas, significa que sempre vão ter inversas. Temos funções que não são injetivas.
como, por exemplo, as funções trigonométricas são periódicas, as funções trigonométricas, vamos ter que abordá-las aqui. Temos outras funções que poderiam ser injetivas em certos contextos, tá bom? Em certos contextos temos outras funções. Então significa que essas outras funções que são injetivas em certos contextos, então nós vamos fazer a sua inversa naquele contexto em que ela é injetiva, tá bom? Portanto, vamos lá primeiro começar com a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ok? A função do primeiro grau vai ser banana mesmo, tá bom? Função do primeiro grau. Vamos considerar que temos aqui a função f de x igual aqui a 2x menos 3. Eu quero saber qual é a função inversa desta daqui. Primeiro você deve ter em consideração, ou seja, deve ter em mente que f de x é a mesma coisa que y, tá bom? Não é uma questão de trocas, não trocas. Ainda não há matemática até agora, tá bom? F de x é a mesma coisa que y. H de x é a mesma coisa que y, ok? Portanto, aqui eu vou entender que é y igual a 2x menos 3. Esta é a primeira compreensão que nós demos. Agora, para começar a determinar a inversa, devo me lembrar dessas palavrinhas aqui. O gráfico da função inversa é simétrico em relação à reta y igual a x. Significa que no lugar de y coloco x, no lugar de x coloco y. Vamos trocar o x pelo y, o y pelo x. Isto daqui. Agora, aqui eu tenho y, vou colocar x. Aqui eu tenho x, vou colocar y. O último passo é só isolar o y. Já é em função inversa. Este passa para lá, ficamos com x mais 3 igual a 2y. O 2 passa para lá, divide, teremos x mais 3 dividido por 2 é igual a y. Portanto, já isolamos o y, significa que a inversa da função f de x vai ser igual aqui a esta expressão que é x mais 3 sobre 2. Portanto, esta aqui é a função inversa e é assim como nós vamos pensar sempre que for uma função do primeiro grau. E aproveitando aqui a ocasião, quero fazer convosco, na ficha que estará na descrição, o exercício número 3, tá bom? Temos aqui o exercício número 3. No exercício 3, nós temos o seguinte. Este exercício 3. Sendo f elevado a menos 1, a função inversa de f de x igual a x sobre 2 mais 1, então f elevado a menos 1 no ponto 4 é igual a. Portanto, temos aqui uma função f de x igual a x sobre 2 mais 1. Queremos saber qual é a inversa da função no ponto 4. É o que nós pretendemos obter aqui. Portanto, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que determinar a inversa, tá bom? Só depois é que no lugar de x vou colocar o 4. Vamos lá? Isto aqui sabemos que é y, tá bom? Mais 1. Agora é só trocarmos o x pelo y. Ficamos aqui, fica x igual, aqui fica y sobre 2, mais aí o 1. Agora o processo é usar seu talento em matemática para evidenciar para isolar o y, tá bom? O 1 está a adicionar quando passa, subtrai. O 2 está a dividir quando passa, multiplica. Teremos 2 vezes o x menos 1 igual ao y. Faça comigo 2 vezes x, fica 2x. 2 vezes menos 1 é igual a menos 2 igual ao y, tá bom? Então, esta aqui é que é a nossa função inversa. Nós só precisamos dizer que f elevado a menos 1 vai ser igual aqui a 2x menos 2. Então, esta é a nossa função inversa. Mas o exercício pede-nos a função inversa no ponto 4. Então, vou colocar 2 vezes o x, que é 4, menos o 2. 2 vezes 2. 2 vezes 4 é 8, menos 2 é igual a 6. Então, esta seria a mentalidade que nós deveríamos usar para arrebentar exercícios do gênero. Portanto, a alternativa verdadeira aqui será a alternativa E. Rebentou, passa para a próxima questão. Agora vamos aprender a determinar a inversa de funções homógrafas, que são aquelas funções que são injetivas, tá bom? São funções injetivas e que apresentam uma variável no denominador. Funções do tipo f de x igual a ax
mais b sobre aqui o cx mais d, ou poderíamos ter ela escrita na forma b mais k sobre cx mais d. Portanto, nós podemos ter a função homógrafa deste jeito ou deste jeito aqui. Agora, deu para notar aqui uma coisinha que eu não mostrei, tá bom? Deu para verificar que ao invertermos uma função do primeiro grau, o resultado foi sempre uma outra função do primeiro grau. Sempre será assim. A inversa de uma função do primeiro grau é uma outra função do primeiro grau. Agora, trabalhando aqui com o segundo ponto, que é a função homógrafa, vamos ter o seguinte. Eu não vou fazer muitos exemplos, só vou fazer um caso só. Vamos considerar que temos uma função gx igual aqui a 2x menos 1 sobre x mais 3. Nós queremos determinar a inversa desta função. Em primeiro lugar, temos que entender que g de x é a mesma coisa que y. Agora começamos a determinar a inversa, compreendendo que no lugar de y vamos ter que colocar o x e no lugar de x vamos colocar o y. Aqui tenho y, coloco x. Aqui tenho x, coloco y. Aqui tenho x, coloco y, tá bom? Agora é hora de começar a isolar o y para achar a inversa, tá? Portanto, eu vou fazer produto dos meios, produto dos extremos, acabando deste modo a ficar com o seguinte. Teremos x vezes este negócio, x vezes o y, mais o 3, igual a 1 vezes tudo isto, que continua 2y menos 1. Feito isto, veja o seguinte, vou voltar para esta cor. X vezes y dá xy, x vezes 3 dá 3x, igual aqui a 2y menos 1. Atenção, se eu não fizer esta distribuição, é possível que eu não consiga acertar este exercício. Aqui tem um grande truque do gato. Eu devo fazer esta distribuição, porque se eu não fizer, não vou terminar de resolver esta expressão e não vou conseguir isolar o y. Distribua sempre que chegar aqui, tá bom? Agora, aqui eu tenho 2y, aqui tenho 2y, aqui tenho xy. Uma vez que este tem y e este termo também tem y, vou pegar este termo com y, trazê-lo neste membro aqui. Todos que tiverem y, vou trazê-los para o primeiro membro. Então, este estava do outro lado, quando vem, fica menos 2y igual. Este não tem y, então vou pegar e passar para lá, fica menos 3x, aqui temos menos 1. Veja o seguinte, tenho y e tenho aqui y. Vou evidenciar o y, ok? Se eu remover o y aqui fica x, se eu remover o y aqui fica menos 2. Igual, aqui eu poderia entender que uma vez que este é menos, este também é negativo, vou evidenciar o sinal menos, o que era negativo fica mais, o que era menos também fica mais aqui. Agora, tudo isto está a multiplicar o y, então passa para lá, divide. Então, y torna-se igual aqui a menos o 3x mais 1, dividido aqui pelo x menos 2. Vamos lá organizar um pouquinho só. Na verdade, já isolamos o y, já achamos a função inversa. É só deixar bem claro, tá bom? Que a função inversa de g, porque era uma função g que nós tínhamos, a função g inversa, tá bom? Vai ser igual aqui a... Este menos posso levá-lo para o traço de fração, tá bom? Posso pegar esse menos para o traço de fração, ficando com menos 3x mais 1 dividido pelo x menos 2. Queridos, é isto aqui que nós precisamos entender para inverter qualquer função homógrafa, tá bom? Rebenta aí, rebenta, tá bom? Rebenta. Siga o passo a passo para reduzir isto mesmo à brincadeira das crianças. Agora vamos passar para a função logarítmica e a função exponencial, ok? Agora, sinto muito, tá bom? Sinto muito mesmo por aqueles que só estão acompanhando a aula e não estão escrevendo. Nesta hora devem já estar no 13º sono, tá bom? Matemática não é para ouvintes, é para escritores. Vamos lá. Para a função exponencial, tá bom? E para a função logarítmica. Função logarítmica. Queridos, é preciso levar em consideração o seguinte.
Por definição de logaritmos, o logaritmo de A na base B igual a K, ele é dito que sempre equivale, tá bom? Equivale a dizer o seguinte, que este A, o logaritmano, é igual a base elevado ao resultado. Base elevado ao resultado. Portanto, nós convertemos o logaritmo para exponencial e convertemos uma exponencial para um logaritmo desse jeito. A base da exponencial sempre é base no logaritmo. Este expoente é o resultado para o logaritmo. Então, este só pode ser o logaritmano. Então, esta é a coreografia que nós teremos que seguir. Portanto, a inversa de um logaritmo vai dar uma exponencial, a inversa da exponencial vai dar um logaritmo. Logo, se eu tiver y igual a 3 elevado a x mais 2, eu vou ter que entender o seguinte, que no lugar de y coloco x, no lugar de x coloco y, tá bom? Agora é hora de isolar o y. O expoente, tá bom? O expoente, o que é? É o resultado. O expoente, que é y mais 2, vai ser igual a um logaritmo, tá bom? Um logaritmo cuja base é o 3, tá bom? A base é 3 e este aqui só pode ser o logaritmano. Agora, o 2 aqui é positivo. Quando passa para lá, ok? Passa por baixo, vem subtrair o logaritmo. Ele não vem subtrair no logaritmano, tá bom? Ele vem subtrair o logaritmo, tá bom? Então, isolado o y quer dizer que esta aqui é a função inversa. Atenção. Atenção aí, ok? Eu quero ainda mais. Quero ainda falar-te um pouquinho só mais. Ok? Vamos considerar que eu tenha, por exemplo, aqui base E, e tenho aqui 1 menos x, tá bom? Mais aqui o 2, e vamos deixar desse jeito. É o seguinte, eu vou trocar o y pelo x, o x pelo y, manter o resto. Agora é hora de isolar esta parte aqui, tá bom? Você deve sempre procurar isolar esta parte aqui com a base. Portanto, este aqui está a adicionar, passa para lá, subtrai, x menos 2 vai ser igual a nepa elevado a 1 menos y. Esta parte já está isolada, então este expoente, 1 menos y, vai ser igual, tá bom? Vai ser igual a logaritmo de base E. Logaritmo de base E, e isto aqui vai ser o logaritmano, x menos 2. Agora é hora de isolar o y. O 1 passa para lá, ficamos com menos y igual a logaritmo, tá bom? De x menos 2 na base E menos o 1. Atenção que o logaritmo de A na base E, nós chamamos isto de ln de A. É o logaritmo natural de A, tá bom? ln quer dizer que é um logaritmo de base E. Agora, é o seguinte, eu preciso remover este menos, tá bom? Então, multiplico isto aqui por menos 1, menos de menos fica y igual, logaritmo de base E, já dissemos que é ln, não é? Deste negócio, que é o x menos 2, tá bom? Menos e mais aqui fica menos, menos e menos aqui fica mais. Não vai fazer a distribuição ou a multiplicação do sinal no logaritmano, tá bom? Multiplica o logaritmo pelo menos 1 e multiplica lá também aquele termo que subtrai ao logaritmo. É isto aqui que você precisa fazer. Então, fazendo isto, o y foi bem isolado. Então, esta aqui é a nossa função inversa. Por favor, não emagreça. Tenha sempre em mente que eu preciso isolar esta parte com a base. Há muitos exercícios do gênero, tá bom? Muitos exercícios mesmo que vão poder desafiar aí a sua intelectualidade, o teu QI, a tua inteligência. Agora vamos para logaritmo, tá bom? Vamos inverter uma função logarítmica. E parece que eu estou a ver que os queridos cansaram-se antes do professor. Meus amigos, vamos lá. Y igual ao logaritmo de x menos 3 na base 5. Isto aqui também é para as crianças. No lugar de y, coloca x.
No lugar de x, coloca y na base 5. Agora, o logaritmo está isolado, é só procurar fazer o seguinte, aplicar a definição. O logaritmano, que é y menos 3, vai sempre ser igual à base, que é 5 elevado ao resultado lá, que é x. O 3 passa para lá, teremos y igual a 5 elevado a x, é menos, quando vem fica mais. Então, esta aqui é a função inversa, tá bom? Esta aqui é a função inversa. Estou a ver aqui um exercício que talvez seja meio interessante. Poderíamos pegar aqui exercício. Vamos fazer este da linha Q, tá bom? Vamos fazer a linha Q, mas poderemos fazer S. Vamos lá supor que vocês têm esse poder de escolha. Que exercício vocês escolheriam? Escolheriam aqui o Q ou o S? Tá bom. Aqui no Q, tudo que você precisa entender é que ln, tá bom? ln, aí vem y, não, vem f de x igual a ln de 3x menos 2. Então, entenda que ln é log de 3x menos 2 na base E, ok? Se é ln é porque a base é E. Então, vamos fazer S. Vamos fazer S. S temos f de x igual a log da raiz quadrada do x sobre, na base 3, tá bom? Na base 3, na base 3, vamos lá, na base 3, tudo bem, na base 3. Então, o que a gente deve fazer aqui é entender que isso aqui é y, no lugar de y vou colocar x, entender que no lugar de x coloco y, na base aqui é 3, aplicar a definição de logaritmo, tá bom? Aplicando a definição de logaritmo, o logaritmano, que é raiz quadrada de y, vai ser igual à base, que é 3, elevado ao resultado, que é x. Para a remoção desta raiz quadrada, é só elevar aqui a 2 e elevar aqui a 2, tá bom? Basta elevar o primeiro membro a 2, tem que elevar todo o segundo também a 2. Removo o quadrado com o quadrado, y vai ser igual a 3, 2 vezes x, que é igual a 2x. Então, esta aqui é a função inversa de f de x. Isto vai ser igual a log, a função inversa de f de x, esta aqui, que é 3 elevado a 2x, tá bom? Bom, conforme podem ver, eu também já estou a começar a escrever cada coisa aqui. Portanto, esta partinha, tá bom? Esta parte de inversa de funções trigonométricas e outras funções, vamos tratar no outro vídeo, que eu vou chamá-lo daqui de parte 2 da nossa aula de funções inversas. Obrigado, Pedro da Glória aqui. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? E ficarem sempre ligados. God bless. Até a próxima.